Bom dia! Tudo bem com você? Que bom que você está aí para ouvir mais uma palavra de Deus para o seu coração. E a palavra hoje é uma palavra de direção, uma palavra de alerta, porque Deus é um Deus amoroso, um Deus que cuida, um Deus que zela por cada um de nós. Por isso hoje Ele tem uma palavra de direção para você. Hoje é domingo, dia 23 de setembro de 2018. Eu sou o Ney Santos e essa é a palavra de hoje. Se você quiser me ajudar na propagação desse vídeo, aperta o like, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações, deixe um comentário e compartilhe esse link em todos os grupos que você puder, de WhatsApp, de Facebook, e assim a palavra de Deus irá muito longe com a sua ação. Abra comigo sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 7, versículos 15 e 16. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? A igreja deve ser uma porta de salvação para aquele que busca salvação. A igreja precisa ser um hospital que recolhe os feridos, trata-os e faz deles novos enfermeiros com a missão de tratar outros feridos. Porque o desejo de Deus é que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Por isso a igreja tem esse papel de ser um ambiente que forma pessoas maduras para o reino de Deus. Mas, lamentavelmente, não é isso que se vê. Lamentavelmente, a gente vê pessoas muito feridas, muito machucadas, muitas pessoas às vezes saindo de algumas igrejas porque não suporta o tratamento que recebe ali naquele lugar. Porque desde a época de Jesus existem pessoas que são pessoas mal intencionadas. Por isso o próprio Jesus advertiu o seu rebanho sobre o perigo desses falsos pastores e deixou um conselho para que nós pudéssemos identificá-los. Quem são os falsos pastores, os lobos devoradores? Primeiro, eles vêm disfarçados, eles vêm vestidos de peles de ovelhas. Eles são pessoas que enganam pela sua aparência. Por isso nós não devemos nos prender, nos deixar enganar pela aparência de bondade desses pastores. Segundo, eles são devoradores, eles não têm piedade. Esta é a sua natureza, devorar. Se você colocar um animal feroz, um leão, um tigre, diante de algum tipo de outro animal que esteja na cadeia alimentar dele, ele vai fazer daquele pobre animal uma simples presa, e isso está na natureza dele. Isso é o que acontece com algumas pessoas. São pessoas más que, por natureza, elas vão fazer a maldade que vai te prejudicar. Sabe por quê? São pastores que não nasceram de novo, são meramente religiosos. A terceira característica desses falsos pastores, há características visíveis para identificá-los. De que forma? Por meio dos frutos. Foi assim que Jesus disse: pelos frutos os conhecereis. Aí talvez alguém diz assim: Ney, mas como que é isso? Como é que eu entendo isso? Os frutos são as ações, os atos. Se você observar, quando é um falso mestre, um falso pastor, um lobo disfarçado de ovelha, você consegue identificar pelos seus atos, porque os atos deles não são atos de bondade, de graça, de misericórdia. Normalmente são pessoas que às vezes querem exercer domínio,
que às vezes querem prender pessoas. Você não observa na vida deles atos ou obras de misericórdia, acolhendo pessoas, cuidando de pessoas. Normalmente eles se comportam como se fossem gerentes de uma empresa. Você não vai vê-los visitando pessoas nos hospitais, cuidando de uma ovelha na sua casa, em algum lugar quando alguém está doente. Normalmente você verá esse tipo de pastor só na igreja. Da manhã até de noite ele fica só na igreja e só se ocupa de coisas relativas à igreja. Ele não está nem aí com o seu rebanho. Ele é um administrador de igreja. E você também não verá discípulos tratados por ele. Normalmente esse tipo de pastor nem discípulo tem. E se tiver, é igual a ele. Aí agora alguém vai dizer: ah, mas tem uma pessoa lá na minha igreja que ele é muito usado por Deus. Sabe quando a pessoa diz é muito usado por Deus? Dificilmente a pessoa está afirmando que é um homem bom, que ama suas ovelhas, que cuida delas, que aconselha, que vai aos velórios, aos lugares onde tem pessoas sofrendo, chorando para consolá-las. Usado por Deus nas igrejas hoje pode ser traduzido como aquele que levanta a mão e cai pessoas, aquele que grita, aquele que fala as coisas e manifesta demônios, aquele que opera sinais que as pessoas chamam de usado por Deus, aquele que prega e as pessoas choram. Só que, se você pegar o Antigo Testamento e olhar lá no livro de Êxodo, quando Moisés vai até Faraó e pelo poder de Deus ele opera os sinais de transformar ali o seu cajado numa serpente, você vai ver que os bruxos, os magos de Faraó imitam, fazem aqueles sinais também, mas não pelo poder de Deus, pelo poder de Satanás. É por isso que Jesus vai dizer nesse mesmo capítulo, nos versículos 22 e 23, muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Aqueles pastores dirão que fizeram sinais no nome de Jesus, mas no fundo não foi no nome de Jesus, foi pelo poder de Satanás, porque eles não tinham compromisso com Jesus. E a Bíblia diz que Satanás é capaz de se disfarçar de anjo de luz. Ele consegue imitar muitos sinais para enganar a igreja de Deus. E tem pessoas que se assustam com isso, mas não precisa se assustar, minha irmã, nem você, meu irmão. Sabe por quê? Satanás, não pense você que ele vai gastar tempo para ficar tentando enganar pessoas que estão se drogando, perdendo a sua vida nas boates, nas casas de prostituição. Tem gente que pensa que Satanás está preocupado em atuar naquelas vidas que estão perdidas. Muito pelo contrário, todo o empenho de Satanás é para enganar gente que está dentro das igrejas. O lugar preferido de Satanás para atuar são nos cultos, nas celebrações religiosas, porque ali é que tem gente que ele pode levar a se perder. Então ele tem que operar nas igrejas, e ele vai até as igrejas com tranquilidade, porque ele teve a ousadia, a audácia de se apresentar diante do próprio Deus. Você vê isso no primeiro capítulo do livro de Jó, e você também vê isso em Mateus 4, quando ele vai tentar Jesus lá no deserto. Tem gente que se espanta de pensar que Satanás pode entrar num culto, porque eles pensam que aquela atmosfera santa impede Satanás de ser ousado. Ele foi diante do próprio Jesus Cristo lá no deserto tentar Jesus. Você acha mesmo que ele não vai ter a audácia de ir num culto das nossas igrejas? Vai, e nós precisamos tomar cuidado, porque muitas pessoas nas igrejas estão se perdendo dentro delas. E olha, Jesus te ama. Jesus não quer ver você se perdendo ou sendo desprezada por mercenários ou lobos devoradores. Uns exploram a fé das pessoas em busca de dinheiro.
Outros oprimem suas ovelhas com mandamentos pesados, umas interpretações erradas da palavra para poder manter as pessoas debaixo do seu cajado. Aliás, tem um vídeo meu que fala sobre isso. Eu vou deixar o link para você ver aqui. É o vídeo Pastor Macumbeiro. Assista esse vídeo e você vai ver o que acontece em algumas igrejas. Mas olha, eu quero orar agora para que Deus te dê luz, discernimento. Se porventura você tem sido vítima de lobos devoradores, de pastores maus, de lobos disfarçados de ovelhas, que o Senhor te dê libertação e você possa buscar um lugar onde haja pessoas comprometidas com a palavra, porque existe, viu? Eu volto a lembrar que assim como tem maus, tem bons homens e mulheres de Deus, pessoas devotadas a Deus, que têm uma vida na presença de Deus, no altar de Deus, que oram, que buscam, que jejuam, que se consagram, que às vezes deixam de fazer coisas para eles, para fazer por suas ovelhas. Há bons homens e mulheres de Deus, a eles eu quero também exaltar e glorificar a Deus pelas boas almas, pelas boas vidas que se dedicam a Deus. Pai bondoso, nesse dia eu te glorifico, te exalto por aqueles que o Senhor chamou para cuidar do seu rebanho. Eu te glorifico por bons homens e mulheres de Deus que às vezes são tão discretos que muitos não percebem. Mas eu também peço, ó Pai, livra o teu rebanho, livra o teu povo desses falsos pastores, pastoras. Livre-os, ó Pai, desses lobos disfarçados de ovelhas. Que o Senhor dê a eles discernimento. Abre os olhos das ovelhas para que não sejam enganadas por esses falsos pastores e pastoras. Que o Senhor os encaminhe para a tua presença, ó Deus, que eles possam ter a direção de igrejas onde existam bons homens e mulheres de Deus cuidando das ovelhas. Ó Deus, que o Senhor possa abençoar o dia de cada um, que o Senhor possa dar saúde, disposição e revelação da tua vontade para cada um deles. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Gostou do vídeo? Por favor, dá um like. Inscreva-se no canal, clica no sininho, ativa as notificações e compartilhe esse link com muitas pessoas, porque há muitas pessoas que precisam ouvir essa palavra. Seja você uma missionária, um missionário da palavra de Deus. Amém.